Boa noite, pessoal. Esperar o povo entrar. Boa aí. Oi, E aí, Pedro, e aí, treinador? tudo bem? Treinador de mentes. Não, você é meu treinador, né, cara? Sim? Meu coaching. Esperar a Mari deve estar chegando aí também, o pessoal está entrando. Eu vou aproveitar e vou convidando o pessoal aqui. Pois é, como é que eu mando? Ah, só selecionar aqui, né? Clica no aviãozinho e aí vai aparecer uma listinha para você, com algumas pessoas que você pode enviar o convite. Ah, dá pra enviar pra uma galera, né? Não são muitos não, mas até que alguns. Ah, E ele que escolhe. Tá vendo? ele que Você me convidou, seleciona. que eu já vi aqui. Ixi. Tô aqui já. Ah, então Olá. a galera. Ah, rolou mais uma galera aqui, ó. Oi, Marcinha, quanto tempo? Tá dando pra chamar a Mari galera aqui. entrou. Vamos ver, deixa a Mari mandar Deixa eu convidar a Mari aqui para nossa live. Tinha que rolar um. Tinha que rolar aqui aquela parada assim, selecionar todos. Aí você é selecionar Mas todos. eles fazem de propósito, né? Sei lá. Boa noite, Mari. Todo mundo se vendo, todo mundo se ouvindo. Boa noite, E aí, Mari? cheguei. E aí? Bom, acho que podemos começar, né? Quem tá aí tá. Já, o pessoal já vai convidando aí, pessoal. Clica no aviãozinho ali embaixo, vai convidando os amigos, os corredores aí. E eu já vou começar com a pergunta. Primeiro eu vou falar, a gente está fazendo essa live para contar um pouquinho do que é o mindfulness, né? E no sábado a gente vai estar realizando o primeiro workshop de introdução ao mindfulness e vai ser das 10 às 12 horas, no sábado, dia 2, e toda a renda das inscrições vai ser revertida para os animais dos protetores aqui da Praia do Rosa, tá? Para alunos, a inscrição é R$ 20, para alunos da assessoria, e para não alunos é de R$ 30. E toda a renda é diretamente revertida para os animais, tá? Ou seja, nem eu, nem o Pedro, nem a Mariana, nem ninguém vai ficar com nenhum lucro disso daí, né? E nós vamos estar proporcionando conhecimento para vocês e ajudar de alguma forma na corrida. Então, Pedro, eu queria que você contasse para nós o que é o mindfulness, né? Um resumo, assim, né? Só para as pessoas terem uma noção. O cara já manda logo, fala um resumo, porque ele sabe que eu falo 40 minutos sem parar, né? Você Cara, me deu 40 minutos de live. Não. cada vez mais eu busco ver mindfulness como um estado de consciência e clareza, sabe? A gente ainda tá, muitas pessoas vinculam mindfulness à meditação ou à atenção, mas cada vez mais para mim o estado de mindfulness é um estado onde eu posso me reencontrar com a minha melhor versão. E a minha melhor versão cabe também à minha imperfeição. A minha melhor versão não é a ausência dos meus defeitos, mas é eu acolhendo os meus defeitos, as minhas dificuldades, mas também reconhecendo todo o meu potencial, os meus valores e as minhas qualidades. Então, para mim, cada vez mais, mindfulness seria o nosso estado natural, que se perdeu ao longo da jornada, que se perdeu ao longo da vida. A gente passou a correr atrás do próprio rabo, sabe? E a gente se desconectou de quem a gente é, do que a gente é, do nosso propósito, da nossa vida. Entende? Isso para mim é Sim. mindfulness. Deu para esclarecer um pouquinho.
E o pessoal vai perguntar o que, que a Mari está fazendo aqui na live de Mindfulness, né? Ela é nutricionista e tal, mas ela é corredora, né? E a Mari vem trabalhando com o Pedro já há alguns meses, né? E teve a prova de fogo nesse final de semana, participando de uma outra maratona de 80K. E segundo ela, precisou um pouquinho do mindfulness, né? Então, Mari, dá um relato pra gente o que aconteceu na prova, assim, resumidamente também, e aonde que o mindfulness pôde te ajudar. Então, a gente já vem trabalhando isso há um tempo, começou principalmente no desafio que eu fiz de 70 quilômetros em julho, e onde eu acabei quebrando nesse desafio, tive um desconforto, tal, diferente do que aconteceu nessa prova de sábado. E aí até na época o Pedro falou para mim, que bom que aconteceu isso num desafio, não é numa prova oficial, para a gente poder usar e te fortalecer para a prova oficial. E desde então, né, a gente vem colocando outros equipamentos do Mindful para se preparar para essa prova. E aí o que aconteceu? Eu vinha bem na prova, num ritmo bom, fazendo até um tempo que estava programado. E, na verdade, assim, o principal, assim, a prova, ela se divide em duas partes. Assim, a prova é que você corre 80 quilômetros direto, óbvio, mas a prova a gente dividiu em duas partes, porque a primeira parte da prova, os primeiros 40 quilômetros, a maioria em praias intermináveis, que você chega a correr 13 quilômetros num areião só, né, numa praia praticamente infinita, que você não enxerga o outro lado dela, e isso para mim sempre foi muito difícil, porque por isso eu gosto de correr em montanha, em trilha, eu gosto da inconstância, eu gosto da novidade, da surpresa, de ter que pular galho, pular rio, e na praia aquela constância, e o Pedro vem trabalhando isso comigo, fazendo eu transformar a praia o praião numa prainha, como eu falava, nos treinos até. E aí, isso já no começo da prova, né, e quando eu cheguei nesses praiões aí, eu já comecei a lembrar, óbvio, do Pedro me falando, né, foco, fixa um ponto. E aí, eu seguindo essas orientações me ajudou muito, e assim como nos treinos já vinha acontecendo, os praiões da primeira parte foram se transformando numa prainha. Acabou a praiona principal, que era o meu... eu tava comigo, superando esse praião, ganhei a prova, né? Tô bem, vou terminar. E aí eu cheguei na primeira trilha mais técnica. Até conversando hoje com a fisioterapeuta, tudo, provavelmente foi a mudança do uso muscular, acabei usando músculos que não deveria ter usado naquele momento, enfim. E aí, na subida já, da parte meio descalaminhada em pedra, travaram as pernas, respirei, continuei mais um pouco, mas chegou numa parte mais plana da trilha, eu travei total, cãibra nas duas pernas e me joguei no chão e não tinha o que fazer, não conseguia andar. E aí pensei comigo, eu falei, briguei ainda comigo mesmo e com o destino, falei, obrigado, destino, a prova acabou aqui, não tem mais como eu continuar. Eu tenho mais 40 quilômetros pela frente, como é que eu vou correr? Não vou, não tem como. E eu sabia que o restante da prova era o percurso. A parte do percurso eu gosto mais, que eram dunas, trilhas, mais técnicas, muita subida, mas no estado que eu estava, para mim, seria impossível fazer aquele trecho. E aí o Luiz apareceu para me socorrer, consegui me levantar, melhorei da cãibra naquele momento, consegui voltar para a praia, que você fazia uma volta na trilha e voltava para a praia, para seguir para o restante do percurso. Uma coisa importante que aconteceu nesse momento, que ela tinha mais de 10 minutos de diferença para a segunda colocada, e enquanto ela estava caída na trilha, a segunda colocada passou por ela. E naquele momento, só de olhar para a cara dela, ela já falou, eu vou desistir da prova, como se só existisse ela e mais a outra menina na prova. Eu falei, não, tem outras pessoas atrás da prova e que estão bem longe de você. Então, assim, se você vê que dá para continuar, a cãibra passou, toca para frente
e vamos em busca desse segundo lugar aí, mesmo que a primeira colocada consiga abrir, que ela vinha num ritmo muito bom. E também eu falei, pode acontecer alguma coisa com a primeira colocada, óbvio que a gente nunca torce para isso, né? Mas a prova é aquela coisa, só acaba quando termina, né? E aí a Mari já meio que resistente àquilo, aí ela começou a conversar com a cabeça dela. Continua. Em 80 quilômetros muita coisa pode acontecer, né? Mas assim, aí o Luiz ainda falou para mim, calma, ainda tem quase 30 outras corredoras atrás de você. Então assim, não acabou a prova aqui. Só que na minha cabeça, né, deu aquela baixada e eu saí da prova, na verdade. Naquele momento, saí, só estava pensando na dor que eu estava sentindo, e aí tentava correr e dava fisgada de novo e não conseguia. Mas assim, tudo fez para que eu voltasse à prova. O Luiz me ajudando, aí aconteceu da minha físio que só ia assistir eu passar por aquela parte para dar uma torcida, apareceu lá e me ajudou fazendo massagem e tal, me socorreu, e enquanto ela fazia, eu pensando, voltando, e aí, claro, com os exercícios que a gente fez e pensando, eu até comentei com o Pedro isso, só vinha na minha cabeça a voz dele falando, calma, calma e volta, volta para o que você está fazendo, né? Volta para a prova, respira e volta. E aí eu voltei, né? Quando eu vi que dava, que as pernas davam, e eu senti que eu me mantendo em movimento, dava para segurar. Na hora que eu parava é que voltava fisgado. E aí fui indo, consegui manter o ritmo, incrivelmente conseguindo correr nas dunas, que eu pensei, nas dunas eu vou andar, não vou correr. Foram 4,5 km de duna ainda consegui correr nas dunas. E mantive, ainda tirei 10 minutos de diferença da primeira colocada, mantive a segunda posição com uma boa distância da terceira. E assim, na verdade, o que eu vejo é que me ajudou muito, porque em outros tempos, e já aconteceu isso numa prova mais curta, de 45 quilômetros, que eu não teria tanto tempo de recuperação, mas aconteceu isso de cãibra também, mas eu saí totalmente fora da prova e não voltei. E não tinha essa consciência e essa sabedoria de voltar a cabeça para o lugar. E em momentos também depois, porque ainda tinha alguns trechos de praia, não tão longas quanto no começo da prova, mas eu focava sempre, eu me desligava da perna, né, do desconforto que eu estava sentindo nas pernas, as pernas pesadas, foco, traz a atenção de volta para a prova. É isso que eu pensava e lembrava da voz do Pedro me falando, e a atenção voltou para a prova, eu foquei e falei, não, agora eu só paro quando eu cruzar a linha de chegada. E é isso que eu botei na minha cabeça e foi o que eu fiz. Certo. Ô Pedro, e qual é, de longe, né? Qual é a tua avaliação de tudo isso? O que você acha que pode ser feito? Porque assim, de primeiro momento, né, a decepção dela era muito grande. Eu via no rosto dela, tal, e ainda mais quando a menina passou por ela, era aquela questão de tipo, agora eu perdi a prova, né? Como se não tivesse mais nada para buscar na prova. O que é importante ressaltar que toda corrida ou competição esportiva, né, tem um vencedor, né? Então, assim, não dá para ganhar todas, né? E o que você acha que foi importante nesse momento que talvez tenha dado um clique aí, e o que, de longe, assim, qual a sua avaliação do cenário? Assim? Não, eu acho que fica claro na fala, né, no começo da fala da Mari, a gente já vê assim o quanto o praião reto, ela coloca um peso na carga da fala para falar desse praião reto. A gente percebe a carga dramática que ela carrega nisso, né? E a gente trabalhou muito isso. Isso é verdade? Quem disse que isso é assim? Isso é uma construção mental, entende? É uma percepção. E percepção a gente pode mudar. Então isso foi um primeiro ponto, foi muito legal o trabalho que a gente desenvolveu e junto com você, claro, que tivemos muitos treinos nesse praião, 21, 30, 50. Então isso ajudou muito a gente preparar esse mental para esse tédio que ela fala. Porque isso representa muito da Mari, assim, da própria ansiedade dela. O tédio, a coisa monótona, ela entrava numa piração mental. E você vê, o que é interessante?
que na hora que acontece o momento que eu até peguei essa cãibrazinha, né? É muito interessante, porque ela já tinha relatado quando a gente começou o trabalho em outras provas, que nesse primeiro, eu vou botar primeiro desafio entre aspas, ela desistia. Já era, deu, acabou. Não dá mais. Então aí a gente vê o que é blindar o mental do atleta, e blindar no sentido que não tem como blindar, é só uma expressão de linguagem, mas como ele pode não se envolver com experiências passadas e no momento presente se superar. Então, na hora que ela tá ali, caída, super competidora como ela é, porque eu falei, ó, vamos se divertir, vamos no Joy, se der pras cabeças, deu, não vai nessa, né? Sai dessa história, sabe? Não se apega a isso, não. Vamos dar o seu melhor e a consequência do fã vai ser o que for, né? Mas ela é uma puta competidora. Então, para uma pessoa que é muito competitiva, ela entrar numa situação como essa, que o que vale é o primeiro lugar, e ela conseguir sair de uma cãibra que normalmente, não vou falar uma porcentagem, mas uma porcentagem grande dos atletas desistiriam nessas condições, falar, acabou para mim. Ainda falta uma maratona. Não é que falta 10 km, eu me arrasto e me estrepo. Falta ainda uma maratona pela frente. Não é qualquer coisa. E ela conseguir encontrar esse centro, isso para mim é a maior prova que o trabalho está dando certo. Onde ela encontra o centro, vai para a superação, e esse segundo lugar tem gosto de primeiro lugar. Esse segundo lugar não traz um gosto de derrota, traz um gosto de vitória pessoal. Com um vice-campeonato, né? Vice-campeão de uma prova de 80 quilômetros, que já 80 km já não é qualquer coisa. Quer dizer, você chegar já não é qualquer coisa. Você ainda chegar em segundo, tirar 10 minutos do primeiro, depois de uma queda livre dessa, com essa cãibrazinha. Então isso mostra toda essa análise, que ela entendeu a história. Isso, pô, fica mais fácil. Agora só fica fácil. Só vai ficando mais fácil, entende? Sim. Mas eu percebi bem isso, assim. Em outros tempos, jamais eu faria isso. E assim, eu fiquei com muito isso na cabeça. Eu vou para me divertir, mas eu vi que o primeiro trecho estava divertido, mas estava fácil também. Porque eu estava correndo feliz, né? Estava feliz, estava tudo bem e estava mantendo lá a liderança, mas não com uma pressão. Isso eu peguei muito, assim, não com a pressão. Fui indo legal. Mas é isso, aí deu a câmera, deu aquela derrubada. Falei, puta, agora ferrou, agora veio a pressão, veio tudo e parou de ser divertido e ferrou. E acabou aqui, né? Mas assim, realmente, em outros tempos eu não teria essa jogada de voltar, assim. Eu me deixaria envolver, ia ficar deprimida alguns dias e acabou, entendeu? E é bem isso, assim. Eu fiquei todo o tempo me falando assim, nossa, já está sendo uma vitória muito grande, porque quando eu ia imaginar que eu ia conseguir levantar do estado que eu fiquei e correr mais 40 quilômetros, porque eu só ficava visualizando todo o percurso que eu tinha pela frente e no estado que eu estava. Então, para mim, realmente, eu nunca fiquei em segundo lugar com tanto gostinho de ter chegado em primeiro, porque foi realmente muito gratificante mesmo. Assim. E só um detalhe nisso, Lu, antes de passar a palavra, é que pode falar. Interessante. O que é a presença e consciência, tá? Porque na hora que uma pessoa tem uma cãibra dessa, o risco de uma lesão, e assim, a Mari não foi passear nos últimos 40, entende? Ela deu o melhor dela, e a gente, quem conhece a Mari sabe que o melhor dela, poucos de nós acompanharia. Tá? Então, assim, o que é importante da presença da consciência? Que ela não fez uma loucura, ela tinha plena consciência do corpo dela e do limite dela. Tanto que ela não está lesionada. Ela correu mais 40K depois de uma cãibra, e eu ia falar já um palavrão aqui, né? E ela não se machucou. Por que ela não se machucou? Claro, todo o treinamento, todo o que ela faz, alimentação, mas pela plena consciência de ter consciência do que o corpo dela permite. Talvez ela corresse mais 15 quilômetros e falar, meu corpo chegou no limite. Isso seria uma decisão pacífica internamente. E teria gratidão pelo que o corpo permitiu. Entende? Então isso é fruto de mindful, desse estado mindful. Ela chegou nos 80 e está inteira. Tudo bem, né? São 80K, mas ela não está lesionada. Se ela tiver que correr amanhã, ela corre, ela treina.
porque a consciência faz isso. Então, isso é muito importante. A gente está falando de respeito, de amor próprio, de consciência, de gentileza, de presença, entende? Isso é importante, que não é a loucura o que ela fez. Porque alguém de fora fala, pô, que louco, que loucura. Não, isso é consciência, entende? É importante a gente ressaltar isso. Tanto que no 70K, quando eu tive que eu passei mal, porque não foram cãibras no desafio de julho, foi um desconforto estomacal, que depois analisando até nutricionalmente, eu tive provavelmente uma hiponatremia por excesso de hidratação e falta de nutrientes. Se eu tivesse continuado, poderia ter tido um efeito muito grave. Então, naquele dia, eu tive a consciência, não, meu corpo não vai aguentar, tenho mais 20 quilômetros pela frente, mas não vai aguentar, então eu vou parar aqui. E é bem isso, eu tive consciência. Hoje eu tô de pé, tá? Eu não vou falar que eu vou correr amanhã, porque ainda tô cansada e hoje eu sofri na liberação da fisioterapia, tá? Mas eu tô bem, tô com vontade de correr já de novo, não tô pensando, não quero nunca mais correr 80 quilômetros, muito pelo contrário, então eu tô bem, mas é isso mesmo, é consciência corporal total, assim. Ela estava plenamente preparada para fazer a prova. Uma questão, ela pegou tanto esse foco da praia, de querer sair logo da praia, Pedro, que eu não sei se ela te contou, mas os 6 primeiros quilômetros ela correu junto com os líderes do masculino, tá? e aí depois, outro ponto importante é que depois que ela teve a cãibra, depois de todo o trabalho com a fisioterapeuta e tal, ela saiu correndo e eu fui com o carro atrás, acompanhando até onde deu. E será que o Pedro está ouvindo a gente? Tá ouvindo, não, Pedro? Tá sim. Tá falhando. Pedro? Aqui tá sumindo. A conexão do Pedro tá ruim. Você tá ouvindo a gente, Pedro? Tá. Eu estou ouvindo bem. Tá. Aí, passada a recuperação dela, aí eu me despedi da fisioterapeuta, agradeci, tal. Ela começou a correr de novo e aí eu fui com o carro junto. E aí eu percebi que ela estava bem, porque ela já rapidamente retomou o ritmo de corrida dela. Isso já tinha passado uma meia hora da cãibra, né? Do ponto, na verdade, que eu encontrei ela caída, né? Então, teoricamente, passou-se meia hora de prova ali, com ela caminhando, sentada, fazendo as manobras com a fisioterapeuta. Aí eu vi que ela retomou o ritmo legal. Aí foi, nos outros pontos que eu fui encontrando ela, estava tudo bem, correndo e tal. Lógico que a cãibra fica aquele medo da cãibra retornar, né? Ela sempre parece que vai dar aquele sinal e que ela vai voltar. E aí eu sabia que tinha trechos mais pesados pela frente que podia voltar. Aí, faltando cerca de 15 quilômetros, numa das paradas que eu encontrei com ela, ela me relatou que estava com a sensação de que a cãibra ia voltar. Aí eu falei, cara, você está em segundo lugar, a terceira colocada está muito distante de você. Eu não sabia exatamente quanto de distância, mas eu sabia que estava bem distante. Se a cãibra for dar sinal de retornar, você caminha e garante o seu segundo lugar. Caminha, a hora que se sentir bem, volta a correr e vai na calma. Agora são 15 km, você já passou 15, tem mais 15 agora, né? E aí depois eu acho que isso não retornou, porque ela chegou correndo, chegou bem, até que eu falei, vai um pouco mais de calma para cruzar a linha de chegada, não tem pressa. Imagina, foi toda acelerada e cruzou a linha de chegada, atropelando todo mundo lá. Tinha um quinteto chegando na frente dela, ela chegou meio que junto com o quinteto, né? Mas ela quis correr com os homens ali no praião para se livrar logo do trecho de praia, né? A Mari nunca esteve tão rápida, né? Por treinar muito em praia, tá fazendo bastante treino de velocidade no plano. Ela fez o recorde pessoal dela da meia maratona numa prova de trilha, de praia, na verdade, os 21 quilômetros primeiros na praia, né? E durante uma prova de 80 quilômetros, né? O que já é bastante significante e chegou bem, lógico, com as dores que uma prova de 80 quilômetros dá. Eu não sei se a Mari vai lembrar, mas quantas mulheres terminaram? Começaram 27 e quantas terminaram? 9.
9, né? Para você ver como uma prova dessa, ela seleciona muito as pessoas que estão de fato preparadas e as que não estão. E do masculino, eram 60 homens, terminaram acho que 20 e pouco, 23. alguma coisa assim. 23, né? Então, quer dizer, é um desafio tem que estar muito preparado grande, né? não só fisicamente, né? O que é importante desse trabalho com mindfulness, assim, a gente entender, não que tem outras pessoas fazendo também trabalho com esporte especificamente. Eu acho que o diferencial do nosso trabalho com mindfulness hoje primeiro que eu sempre gostei de esporte, sempre tive envolvido com esporte, sempre convivi com muitos atletas. Então, eu sempre respirei muito esse ar do atleta. Então, por que eu estou pondo essa sardinha para o nosso lado? Porque a gente vai ter esse nosso workshop no final de semana de mindfulness. E por que é especial esse workshop? Por que, né, fora todo o trabalho que a gente está fazendo de arrecadar dinheiro em prol dos animais dessa entidade, o diferencial, eu acho, poucas pessoas trabalham com mindfulness dentro do esporte ainda no mundo. Apesar de muitos atletas procurarem, poucos trabalham. E os bons profissionais nesse quesito ou são ex-atletas ou são atletas ainda. Porque a maioria que não é atleta, ele segue uma fórmula de Ctrl-C, Ctrl-V da parada. Entende? E aqui, por exemplo, eu trabalho com a Mari, trabalho com o Vicente, ele estava até aqui na live, o Vicente Saraiva, que foi campeão do Ironman Amador de 2019. Também entrou aqui o Rudá, que é um atleta que eu trabalho também, que ele é do surf ski, campeão brasileiro júnior de surf ski, nas 3 provas, na curta, na média e na longa. O moleque é um fenômeno, 14 anos. E o que muda de um para o outro? Base do trabalho é o mesmo, mas o respeito com a individualidade de cada um. E adaptar a técnica de mindfulness para cada um é o grande desafio, né? Então, eu acho que o mindfulness tem muito a agregar no esporte. Não é à toa que o Djokovic faz mindfulness. Não é à toa, não sei se você sabe disso, já comentei com vocês, que aquele time do Michael Jordan, de 1998, 93, 94, cara, eles faziam meditação mindfulness. Eles praticavam, o Dennis Rodman, aquela galera, aqueles malucos todos, eles meditavam. Tá entendendo? Kobe Bryant, esses caras todos meditam. Entende? E a gente entende, e isso é interessante, porque a gente tá falando de uma corredora de 80 aí, ó. O Vicente tá aí, ó. O Phil Jackson, né, que era o coach, ele trazia o pessoal que era do budismo. Nessa época, o mindfulness vinha muito do budismo. Então eles estudavam budismo. O Michael Jordan estudou budismo. Tá entendendo? Então é uma coisa que para o Brasil ainda é muito nova. Essa coisa do mindfulness para atleta. E que é estranho, porque estranho em que sentido? Porque as pessoas associam meditação à passividade. E eu estou falando com atletas campeões. Eu dei 3 exemplos de campeões e eu posso enumerar. O Rani Aya, que é do UFC. Tá cortando um pouco você, Pedro. Travou. Acho que o Pedro travou. Pedro, vamos ver se ele retorna. Qualquer coisa, Pedro, se quiser sair e voltar. Travou. Tá travando você, Pedro. Voltou. Agora sim. Ele não é passivo. Eu tô falando que eu falei números atletas que eu trabalho para dizer assim, cara, essas pessoas querem o primeiro lugar. Elas não entraram numa prova, nenhum desses atletas, para ser segundo. E como é que você pode falar que mindfulness é uma prática de passividade e você ser zen? Sabe? Então a gente está falando de assertividade. Travou de novo. Ô Pedro, tua internet está precisando fazer mindfulness. Tá travando. Tá travando na hora que ela não pode travar.
Vamos ver. Vou tentar mandar uma mensagem para ele sair e voltar aqui. Não sei se ele Sim. consegue. Ele saiu. Tá, Mari, vamos lá. Depois do ponto que você teve a cãibra e que você me relatou depois lá na frente que voltou a ter a sensação da cãibra de novo, teve algum outro lugar que você ficou com medo dela retornar, ou que ela pareceu assim que ia voltar com tudo e ia te tirar da prova? Então, o tempo todo estava na iminência da fisgada. Aí faltava 3 quilômetros para terminar a prova. Eu estava no meio do início de um trecho bem técnico de uma trilha, que depois dessa trilha aí já pegava um trecho de pavimento e já saía na praia para chegar na linha de chegada. E aí eu tive que caminhar, né, um pouco, dei uma respirada, foquei e tal. E aí foi, aí não deu mais e aí ainda consegui dar o piquezinho final. Ô Pedro, Voltou. não sei se você ouviu, tá precisando de um mindfulness na sua internet aí. Não é Tá não, travada. cara, meu celular enlouqueceu, tu acredita? Ele tava no pedestal aqui, aí eu acho que o calor que ele ficou emitindo com o pedestal, ele entrou em estado de emergência. Acho que 180 quilômetros, teve tanta coisa, falando de tanta coisa que ele superaqueceu aqui, cara, que loucura. Agora eu tô segurando a Compra um mão. iPhone novo, 15 mil reais, tá tranquilo. Pô, fala sério. Então, assim, isso é muito interessante, sabe? Quando a gente entende que mais é um estado de consciência. E o maior trabalho com atleta, eu falei isso muito pra Mari. Eu falei, atleta é uma dor de cabeça, porque quando ele tá bem, ele faz merda. Ele mete os pés pelas mãos. Entende? E na hora que ele fica mal, ele fala, já era o primeiro. Aí ele faz merda de novo. Entende? O atleta, eu tô falando do atleta que quer, competidor que quer ganhar. O atleta amador, o problema é outro. Né? O atleta amador é o desafio diário dos treinos diários, de lidar com a dor diária, de lidar com a vida que está exigindo, que ele faz aquilo por prazer, por alegria, por desafio pessoal. Então, o nível de frustração é diferente. Então, a gente tem que... O trabalho com o atleta amador é diferente do atleta profissional, mesmo o amador profissional. Né? É diferente. E a gente tem que conseguir adequar essa realidade para os dois. Por exemplo, eu posso falar por mim. Você está me treinando para a minha maratona e a Mari me ajudando aqui com a alimentação para a minha maratona, que é só em janeiro. E eu falo, diariamente, quando eu vou treinar, é sofrimento do início ao fim. Não é prazeroso. E esporte, para mim, correr sempre foi prazeroso. Então, eu tenho que começar todo o treino usando de tudo que eu sei, não sei, e ainda eu acreditar no que eu ensino. Porque uma coisa é eu falar, Mari, faz isso e dá bronca. Outra coisa é eu fazer com a minha própria mente. Né? Então, assim, e aí eu fico percebendo o desafio diário, que é eu que tenho que atender, tenho que trabalhar, ajudar em casa, ajudar com a família e ainda treinar. Então, é diferente, assim, é diferente o tipo de trabalho mental. Entende? Então, E deixa eu te perguntar. O trabalho mental, lógico que do que vai para a performance, do pro amador é diferente. Mas o trabalho mental, por exemplo, na corrida, né, falando da corrida agora especificamente, para um corredor de longa distância, vamos considerar aí acima de 20 quilômetros, para um corredor de 5, 10 quilômetros. O trabalho do mindfulness ele é diferente. Eu sei que para cada pessoa é de um jeito, sim. Mas ele segue alguma linha diferente ou é mais ou menos a mesma linha? Luiz, eu vou te falar que o meu trabalho com mindfulness é todo intuitivo e criado a partir da minha própria experiência dentro do esporte, de quando eu fiz os 2 Ironmans e provas de aventura, com a minha prática esportiva e com a minha experiência dentro do mindfulness, né? Claro que volta e meia eu leio alguma coisinha ou outra e vejo que eu estou fazendo tudo o que eles fazem. Não tem nada de diferente. Assisto um vídeo ali de um cara que eu respeito,
vou atrás de alguma coisa nova e falo, cara, não tem nada de novo. Então, eu sou muito intuitivo com isso. Eu diria que as técnicas em si são as mesmas. Certo. As técnicas são as mesmas. O que vai mudar, aí vai ser a personalidade de cada atleta. O que a gente vai ter que adequar é a personalidade. Tá entendendo? Aí eu vou ter que mudar uma coisa ou outra. Mas a técnica em si, por exemplo, para a corrida, com a Mari, eu já vinha praticando algumas coisas que eu fazia antes e outras eu fui desenvolvendo na hora. Mari, faz isso. Bancando a marca, eu tinha certeza, sabia o que podia acontecer. Cara, isso aqui é isso, é por aqui. E ia confirmando o que eu imaginava que seria, entende? Então, a técnica em si para o corredor não vai mudar. Por exemplo, o rodar do caiaque, eu também fixava um ponto. Né? O caiaque, todo caiaque, na ponta da frente do caiaque, tem aquela cordinha para você segurar. Para carregar ele. Então, por exemplo, para o Rudá e o Marcelo Bose, que é o pai dele, é muito legal, né? O pai e o filho competem na mesma prova. E na prova, primeiro, o filho ganhou do pai. Muito maneiro. E eles foram os primeiros a remar de canoa havaiana na Antártida. Mas, enfim, então, para eles, eu botei... Olha que legal. Isso. Para eles, eu ensinei esse foco nesse ponto. Já o ciclismo, se for na roda, o foco vai ser a roda da frente. Do cara que você está na roda. Aquele ali é o seu ponto de concentração. Né? O corredor, a gente vai trabalhar sempre com um olhar a 10 metros, 15 metros, um ponto fixo, que ele vai ganhando distância. Então, para cada esporte é um. Por exemplo, para o Rani e Aya, eu não posso botar um foco. Mas eu vou trabalhar muito com o lutador o descanso. A hora do descanso, na luta, é a parte fundamental, que eu uso a técnica da respiração, de inspirar, sustentar o pulmão cheio o maior tempo possível. Então, hoje, eu vejo que o trabalho, seja o atleta amador ou atleta profissional, o foco está a gente trabalhar em cima do sistema nervoso central. A gente entendeu o sistema nervoso central, como ele funciona, e o quanto o atleta vive um estresse. E o quanto daquele estresse, se ele transforma em energia, que vai ajudar ele a ir além, ou quanto aquele estresse vai colocar ele para baixo. Então, vamos pegar a Mari aqui como exemplo. Na hora que a cãibra vem, mentalmente, a mente dela começou, não aguento mais, ferrou, já era, a primeira passou. Ou seja, o estresse, vou botar negativo. Eu não gosto de positivo e negativo, mas vou botar negativo aqui. Quanto mais ela se envolvesse com isso, menor a chance dela voltar a correr. Porque o corpo dela ia entender que já era. Quando você fala da questão do lutador, né, que ele tem um tempo de pausa que pode ser usado para ele, que é o tempo que ele deve usar para praticar o mindfulness, né, para focar na corrida, na prática dele. Com um corredor de trilha, por exemplo, de montanha, que você tem variações, tem tempos, tem bons trechos que você acaba tendo que caminhar, de subida, ou para passar um obstáculo, alguma coisa. Esse tipo de técnica pode ser utilizado também, diferente do corredor de rua, que em geral ele vai manter o ritmo constante o tempo inteiro, né? Cara, na trilha, eu acho que a melhor âncora é a respiração ritmada. Por quê? A trilha por si só, porque quando você corre no praião, você pode distrair. Vai dar merda, mas você pode distrair. Mas não vai ter uma pedra para você trupicar ali e cair. Quando você está na trilha, você já está no momento presente. O seu instinto alerta de sobrevivência positivo agora, ele já está ligado. Porque tem pedra, tem galho, tem árvore. Então, naturalmente, esse instinto dos nossos antepassados, catadores, coletores de alimento, os nossos amigos índios, a gente aciona esse instinto natural. Você está dentro do ambiente que não é o seu ambiente natural e um ambiente que exige 100% da sua presença. Então, eu diria que focar num ponto dentro da trilha é perigoso, porque ele pede exatamente onde ele vai botar o pé para pular, atravessar o rio. Se ele foca naquela árvore lá da frente, ele cai aqui no chão na frente.
Então, dentro da Sim. trilha, a gente vai tentar usar mais a respiração consciente para manter e ampliar a presença no trajeto. Certo. Bom, Isso eu quero agradecer vocês dois. Já eu vou deixar vocês darem uma palavrinha de despedida. Lembrar o pessoal que quem quiser saber mais sobre o Mindfulness, no sábado, dia 2/10, agora esse sábado, das 10 às 12 horas, vai ter um introdutório ao Mindfulness. O link para inscrição está na nossa bio do Instagram. Qualquer coisa, manda um direct para a gente ali, manda um WhatsApp também, não tem problema. Nós vamos emitir certificado para todos os participantes, tá? E vai ser uma experiência bem legal e vão poder aprender bem mais, perguntar, tirar dúvidas. E cada um que estiver presente, como são poucas pessoas, acesso restrito, também vai poder estar participando, tirando as suas dúvidas e até aprendendo a usar alguma coisa no teu dia a dia do treino, da prova, enfim. Vai ser bem legal. Então, estão todos aqui da live convidados. A inscrição o link está lá no perfil da Animal Runners e é facinho. Agora... Não, mas um detalhe aqui que você esqueceu, mano. Vai ser gravado o workshop. Então, caso você não possa participar presencialmente, né? Vai ser um workshop de 2 horas, podendo até, sempre passa um pouquinho, mas vai estar gravado. Então, caso você não possa participar, você vai receber o link de acesso durante 7 dias para assistir. Isso. Então, mesmo que você não possa participar presencialmente, poxa, dá essa força aí para os animais e você vai receber esse conhecimento também gravado, entendeu? É isso aí. Podem se despedir agora, gente. O Pedro tem compromisso também. Não, compromisso e aqui também tem que deixar aquele a mais para o sábado também. Gente, assim, então, o que eu quero fazer é assim, a gente vai falar um pouco de mindfulness no contexto como um todo, né? Trazer a experiência da Mari, né? Como corredora, o que a gente está fazendo, as técnicas que a gente está usando, o caminho. Vamos falar um pouquinho do estresse em si. O que é o estresse do atleta? Eu vou me colocar muito... Aqui tem 2 parâmetros, né? Tem a Mari, que é uma corredora de elite, e tem eu, que sou um atleta amador, depois de 20 anos no meu Ironman, voltando a correr uma meia maratona. Né? E tem nosso grande brother coach, Tamo junto! Aí, que está no caminho entre nós dois aqui, entendeu? Então, assim, o que eu acho que vai ser legal é, se você é um atleta de ponta, você vai receber alguma coisa que você vai utilizar. Se você é um atleta como eu, que já está correndo e vai voltar para um desafio, que eu vou também te falar o que eu estou fazendo para vencer meu sofrimento. Eu me sinto um elefante correndo todos os dias. Você entender como esse elefantezinho aqui está lidando com as dores e como eu estou me superando a cada treino, entendeu? Amanhã eu tenho treino. Eu já estou aqui mentalmente falando, caraca, porque amanhã vai ser suave, mas não vai ser suave. O cara quer 10 minutos para a morte. Então, assim, eu já sei o desafio que isso gera. Só 10 minutinhos. Só 10 minutos. Mas mesmo assim, então assim, você vai receber alguma coisa. Seja você atleta de ponta, seja você atleta amador, seja você um atleta retomando. Por que a gente está falando aqui? A Mari corredora, ela é a Mari nutricionista, a Mari esposa e a Mari com a Mari. Quando a gente trabalha o mindfulness dentro do esporte, ela também está se trabalhando como esposa, como nutricionista, como pessoa, como ser humano. Sabe, um dos atletas que eu trabalho, ele tem TDA. É um piloto também, de kart. Onde eu vou trabalhar o TDA dele? No kart, ele já está no momento presente, cara. Não adianta eu aumentar o foco dele no kart. Mas quando eu trabalho o TDA dele dentro da escola, nos estudos, eu potencializo o kart naturalmente em 100 vezes. Olha que interessante. Então, às vezes, a gente trabalha uma qualidade do atleta em casa e isso vai repercutir no treino. Porque somos seres totalmente, né, integrados no todo. Você não é atleta e outro ser humano como esposa. A esposa, a atleta, a nutricionista são a mesma pessoa. O mesmo padrão de comportamento na corrida,
vai acontecer na vida. Então, na hora que eu trabalho um padrão de comportamento, eu atinjo a vida como um todo. Ótimo. Sim. Muito obrigado, Pedro. Uma boa noite, um bom descanso. Descansa bem para fazer o treino bonito amanhã. Agora, Mari, pode deixar o seu adeus. Eu só queria agradecer a torcida de todo mundo aí. E assim, lembrar que esse workshop, além de ajudar muitos animais, vai ajudar muito vocês. E cada vez mais com o trabalho que eu estou fazendo com o Pedro, eu vejo o quanto é importante a tríade, né? Você estar bem alimentado, com o físico preparado e com a cabeça no lugar para poder realizar as suas atividades, os treinos que você quer, conquistar os seus objetivos, sejam eles quais forem, né? Então, acho que é muito válido, importante, tanto para benefício próprio de vocês como atletas, sejam amadores ou não, e para ajudar também os animais que precisam muito, tá bom? Um beijo, boa noite para todo mundo. A live vai ficar salva aqui, divulguem para os amigos, tá? Um abração, boa noite para todo mundo. Valeu, gente. Boa noite. Bom, sabadão, vamos junto.